por tudo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode sentar, meu irmão. Vozes, vozes e vozes. Já parou para pensar que nós somos abençoados por Deus porque nós temos a voz? Nós podemos conversar e falar com algumas pessoas, com algumas não, né? Com todas as pessoas, porque nós temos esse dom chamado voz. Eu tenho um problema nas cordas vocais, então se eu falo demais eu fico afônico, fico sem voz, né? Então às vezes eu preciso me cuidar, porque senão eu fico sem voz facinho. Mas é interessante que além da gente falar, a gente consegue também discernir as vozes. Essa geração não sabe o que é isso, mas existe uma coisa que antigamente dava muito mais medo do que qualquer filme de terror. Era você ouvir do campinho onde você estava jogando futebol a sua mãe gritar o seu nome. Isso dava muito medo, dava muito pavor. E é interessante que você estava no meio do futebol jogando e toda aquela bagunça, mas quando a sua mãe chamava, você reconhecia. E ai de você que não reconhecesse, porque daí começava a contagem. As pessoas acham que as crianças aprendem a matemática na escola, a contar na escola, mas na verdade as mães ensinam a contar pelo menos até 3, antes das crianças irem para a escola. Nós então sabemos que a voz é importante, nós sabemos que a nossa mente consegue discernir as vozes. Tem uma voz que há muito tempo fica falando ao homem, mas que ultimamente a gente não tem discernido, que é a voz do Senhor. Deus, ele vai falar sempre, enquanto os céus não se rasgarem, Deus vai sempre estar falando com o homem através da criação, falando com o homem através da santa palavra. A grande questão é se nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Esse ano, por exemplo, o tema da nossa igreja para esse ano é Ouça a voz de Deus. Apocalipse 2, verso 29, fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o Espírito está sempre falando, Deus está sempre falando conosco, porém, se a gente está dando ouvidos, se a gente está escutando o que Ele está falando, são outros 500. Hoje eu quero falar com você sobre 3 vozes que nós precisamos restaurar no nosso coração, realinhar na nossa vida, para que a gente tenha um ano diferente. Para que a gente comece já nessa primeira semana do ano, repensando diversas atitudes que nós tomamos. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 17. Livro de Joel, capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, o seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás e se arrependa, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, e que os sacerdotes que ministram na presença do Senhor chorem em pórtico do templo e o altar, orando, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: aonde está o Deus deles? Profeta Joel, um livro curtinho das Escrituras, 3 capítulos, porém as profecias de Joel são profecias duríssimas contra o povo. Se você ler, você vai ver que não tem nenhum momento de afago. Normalmente Deus está falando coisas muito sérias e duras sobre aquele povo. Você pode olhar para o livro de Joel e saber que Joel aqui está anunciando algo que levaria cerca de 100 anos para acontecer.
Ou seja, que o povo do sul, o reino do sul iria cair, que o reino do sul seria destronado também, ou seja, não foi somente Israel, mas Judá também, que era herança do Senhor, um dia deixaria de servir ao Senhor. No capítulo 2, que é o capítulo que eu e você acabamos de ler, nós encontramos 3 vozes. A voz do Senhor, a voz do profeta e a voz do povo. Com essas 3 vozes, nós podemos descobrir coisas importantes para a nossa vida. Coisas que nós deveríamos guardar sempre no nosso coração, ponderar essas questões antes de tomarmos qualquer atitude. A grande questão é que quando nós olhamos para o profeta Joel, assim como a qualquer outro profeta, nós paramos a nossa interpretação na metade. É óbvio que as mensagens e as profecias dos profetas não dizem respeito a nós. O primeiro povo que foi escrito esse livro foi o povo de Judá. As profecias eram diretas ao povo de Judá. Porém, as aplicações delas podem ser trazidas à nossa vida. E nós, então, nos esquecemos. Nós nos esquecemos da expressão que ele usa, por exemplo, a respeito do dia do Senhor. Você vai ver essa expressão no livro de Joel. O dia do Senhor era o dia que Deus iria vir a Israel e prestar contas. Era o dia que Deus chegaria para Israel e falaria com Israel sobre aquilo que ele estava fazendo. Nós vivemos numa geração onde parece que esse dia não vai mais acontecer. Nós estamos esquecendo que um dia nós vamos prestar conta diante do altar do Senhor de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que nós fazemos. E eu e você deveríamos temer, então, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. 3 vozes, então, que eu quero falar com você nessa noite, antes de participarmos da ceia do Senhor. A primeira delas, a voz do Senhor. Deus, ele fala com o seu povo. Nós estamos esquecendo disso, meu irmão. Nós achamos que Deus não fala mais. Nós achamos que Deus, ele deixou a igreja agora ao léu, ao cuidado de si próprio. Nós achamos que ao ler as Escrituras que o Espírito Santo não vai falar ao nosso coração. Nós nos esquecemos que a própria palavra do Senhor fala que a criação proclama a glória de Deus. Então nós achamos que Deus não está nem aí. Eu não sei se é que nós achamos que Deus não está nem aí com a gente, ou se nós é que não queremos ouvir a voz do Senhor. Eu sou tentado a achar a segunda ideia, porque o homem nunca quer ouvir a voz de Deus. O homem sempre quer dar vazão à sua voz, ao seu pensamento, aquilo que ele deseja. E normalmente a palavra de Deus vai contra as nossas atitudes. A palavra de Deus, a voz de Deus no nosso coração, sempre vai nos direcionar a outros caminhos, ao caminho do Senhor. Por isso que eu acho que a nossa geração não é que ela descredibiliza a voz do Senhor, mas ela tem ignorado a voz do Senhor. E eu não sei o que é pior, se é você fingir que algo não existe, ou se é você descredibilizar aquilo. Mas aqui no texto, Joel está falando com um povo que estava esquecendo do Senhor. A nação de Judá e a nação de Israel, à medida que passa os seus reinos, depois de Salomão, na verdade, cara, degringolou tudo. Todos os reis se corromperam. Joel aqui está profetizando na época de um rei chamado Uzias, um jovem rei, que para não ser preso, para não padecer do cativeiro babilônico, ele se vende, ele dá informações de guerra, e mesmo assim ele é preso por conta disso. Reis que tomaram posse de Israel achando que eram seu povo, seu domínio, esqueceram que serviam ao Senhor. E por conta disso Deus toca na vida deles. Esse mesmo rei é atingido por lepra, por exemplo. Eu não sei se eles esqueceram de ouvir a voz do Senhor, ou se eles ignoraram. A primeira mensagem que a voz do Senhor nos traz é simples: convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Quanto tempo faz que você não tem investido tempo na presença do Senhor dessa maneira? Desligando o seu celular. Hoje em dia é difícil você desligar o celular nos 50 minutos que você fica dentro da igreja, cultuando ao Senhor. Quanto tempo faz que você não vai para o seu tameão, para o seu lugar secreto de oração, e dobra o seu joelho, põe a boca no pó e clama ao Senhor? Quanto tempo faz
que você não faz um jejum. Tira algum alimento, faz jejum de 24 horas, tira água, sei lá que tipo de jejum que você vai fazer. Um jejum bem moderno que você podia fazer, fica 7 dias sem acessar o seu celular. E dedica o tempo que você fica no celular, lendo a palavra do Senhor, orando. Muda o coração. A primeira mensagem de Deus ao povo, através de Joel, é dizendo: convertam o coração de vocês. Mudem as atitudes de vocês. Mudem a maneira que vocês estão me buscando. Mudem a maneira que vocês estão se relacionando comigo. A ideia do choro e do pranto nos traz a ideia de arrependimento. A ideia de que o povo precisava mudar a sua postura. A voz do Senhor continua sendo a mesma na nossa geração. Calvino fala que todas as vezes que o homem tenta tomar o lugar de Deus, ele está tentando diminuir a sua soberania. Todas as vezes que o homem toma o lugar de Deus, ele está tentando diminuir a sua soberania. Todas as vezes que eu deixo de orar, todas as vezes que eu deixo de jejuar, todas as vezes que eu deixo de ler a palavra do Senhor, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não preciso de você. E todas as vezes que eu falo isso, mesmo que inconscientemente, eu estou precisando converter o meu coração, voltar da onde eu caí, voltar do meu pecado e buscar novamente a presença de Deus. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Você não precisa ser que nem o pastor Rodrigo. Chora por qualquer coisa. Mas, meu irmão, eu tenho certeza que o dia que o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai se quebrantar. É o Criador tocando na criatura. Não existe toque mais especial do que esse. A grande questão é que nós estamos tentando racionalizar demais as coisas. Nós estamos tentando ponderar tudo e deixando de viver uma experiência com o Senhor. A primeira voz que Deus fala ao povo é: convertam o coração de vocês. Mudem as atitudes de vocês. Voltem-se para mim. Segunda ideia que Deus fala: rasguem o coração de vocês e não as vossas vestes. Verso 13. Eu acho interessante essa expressão, para a gente rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Por quê? Em outras palavras, Joel estava falando para aquela geração, dizendo: é muito mais fácil você ter uma atitude de adoração. É muito mais fácil você mostrar para as pessoas que você é um cristão. É muito mais fácil você erguer a sua mão no culto, você, quando for orar, impostar a sua voz para orar, você, quando está na igreja, diz: paz do Senhor, Deus te abençoe. É fácil fazer isso. Mas Deus não está preocupado com essas coisas. Deus não está olhando para essas circunstâncias, Ele está olhando para o seu coração. Então as suas atitudes de adoração precisam sim representar como está o seu coração. E ninguém, além do Senhor, sabe como está o seu coração do que você mesmo. Eu não sondo os corações, graças a Deus. Fico pensando que Jesus, quando olhava para as pessoas, olhava, o cara vendo: oh, meu Senhor, meu Rabi, seu coração, você está querendo me matar. Eu fico pensando que deve ser difícil isso. Eu, graças a Deus, não sondo o coração. Mas nós vivemos numa geração que ainda acha que viver com pose de adoração é algo santo. Que Deus se agrada disso. Se Deus está mandando o povo se converter, é porque precisava mudar a sua postura. Se Deus estava mandando rasgar o coração, é porque eles ainda não haviam se submetido ao senhorio de Cristo Jesus. E essa aplicação serve nos nossos dias. Essa voz continua a falar. Como a nossa geração tem se perdido. Você que é membro da nossa igreja recebeu uma mensagem de final de ano. E no desafio que eu fiz a você como membro dessa igreja é: seja mais médico e menos juiz. Que geraçãozinha que a gente vive. Todo mundo tem opinião para tudo. Todo mundo é teólogo de plantão. Todo mundo é pastor.
Mas cuidar ninguém quer. Tirar piolho de ovelha ninguém quer. Tosar a ovelha ninguém quer. A gente tem que falar menos e agir mais. Aqui Joel está dizendo justamente isso. Vocês precisam rasgar o coração de vocês, para que as atitudes das mãos de vocês sejam aceitas diante de Deus. Deus não está dizendo que Ele não queria que o povo rasgasse suas vestes. Rasgar as vestes era o ato mais, o último ato de desespero de um israelita, de um judeu. Quando o coração dele já estava extremamente triste, angustiado. Lembra, Jó faz isso. Deus não está dizendo que Ele não quer isso. Ele não quer isso sem um coração rasgado também. E Jesus nos ensina isso muito bem. Se você ler o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o verso 7, você vai descobrir o Sermão da Montanha. E é interessante a maneira que Jesus interpreta o Sermão da Montanha. O povo de Israel, ainda como uma criança sendo ensinada, foi ensinada com regras cheias de não. Não mate, não roube, não adultere. É assim que você ensina uma criança. A partir do momento que a criança amadurece, você precisa ensinar conceitos que estão por trás das negativas. E é isso que Jesus faz. Jesus olha para o povo e diz assim: você tem que perdoar o seu irmão, porque se você não perdoar o seu irmão, no seu coração, você já o matou. Só não teve oportunidade de fazer. Sempre foi o coração. Sempre será o nosso coração o alvo do olhar de Deus para a nossa vida. Por isso, ao terminar esse primeiro ponto da mensagem, eu queria desafiar você. Ouça a voz do Senhor. Converta o seu coração. Ouça a voz do Senhor. Rasga o seu coração nesse ano. Não tenha somente atitudes de adoração. Seja um adorador. Não tenha somente atitudes santas. Seja santo porque o teu Deus é santo. Deus está extremamente preocupado com o que está acontecendo dentro do seu coração. Segunda ideia que eu queria que você guardasse nessa noite é a voz do profeta. Porque é interessante como Joel conduz. Ele primeiro desafia o povo: convertam-se. Ele desafia o povo: rasga o coração de vocês. E agora ele nos dá um porquê. E o porquê é muito simples. Porque você está relacionando com Deus. É por isso que você tem que fazer essas coisas. Há algum tempo atrás as pessoas me perguntaram sobre os nossos cultos. Pastor, será que o pessoal vai vir no culto? O pessoal está com medo do Covid e não sei o quê. Meu irmão, se Cristo não converter o seu coração, não é o Covid que vai converter. Não é a situação. Não é a circunstância. Nós não precisamos de circunstância para adorar ao Senhor. Aliás, tem uma canção que você já cantou e que eu canto também, que você vai louvar ao Senhor, não importa as circunstâncias. Então é como se Joel olhasse para o povo e dissesse: vocês precisam converter o coração de vocês, vocês precisam rasgar o coração de vocês, simplesmente porque Deus é Deus. E a primeira pergunta que fica é se isso é suficiente para você. A gente gosta muito de frases de filme. Deus é bom todo o tempo todo Deus é bom. Ele continua sendo bom. A gente gosta disso. A grande questão é se isso é verdade na sua vida. Quem é Deus para você? A última frase do texto que nós lemos, para mim, cara, isso ficou martelando muito tempo na minha mente. Porque o povo olhando para Israel e dizendo: aonde está o Deus deles? Eu fiquei pensando, como é o povo olhando hoje para nós? Será que eles enxergam a Deus? Se você não acredita em Deus, se Deus não é o suficiente para você converter o coração e rasgar o seu coração, como o mundo vai reconhecer esse Deus? Como o mundo vai ver as facetas desse Deus? É difícil. Joel lista pelo menos 5 facetas desse Deus. A primeira delas, ele fala que ele é misericordioso. Glória a Deus por isso. Somente glória a Ele. Nós não somos. Nós não somos misericordiosos. Se nós fôssemos, o pastor não precisava falar sobre perdão. Se nós fôssemos, nós não precisaríamos ficar aqui como Ministério de Assistência Social, sempre
falando que a gente precisa ajudar. Nós, brasileiros, nós somos desconfiados por natureza. Ainda bem que nós não somos Deus, porque Ele é misericordioso. Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida, do seu coração. Se você fosse Deus, ao olhar para a sua vida, você se perdoaria? Se Deus olhasse para o Anderson e ele fosse Deus, você seria perdoado, Anderson? Deixa eu te botar na... Não precisa responder. E aí? Eu vou responder para você. Eu tenho certeza que não. Porque coisas muito menores das que eu pratico, a gente demora para perdoar. A gente joga na cara. Deus, Ele é misericordioso. E todas as vezes que nós pecamos, por menor que seja, nós estamos confrontando a santidade de Deus. E mesmo assim, Cristo Jesus veio à Terra para morrer pelos nossos pecados. Isso tem que ser o suficiente para você converter o seu coração, para você rasgar o seu coração. Verso 19 fala que, verso 14 fala que Ele é compassivo. Ou seja, em outras palavras, Ele compreende a sua estrutura. Em outras palavras, Ele sabe quem você é. Por que tentar enganar o Senhor? Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, perguntaram cadê a minha máscara. Eu brinquei com a pessoa dizendo, estou sempre de máscara. E é uma brincadeira com fundo de verdade. Você também está sempre. A gente tem vergonha de expor o nosso coração na realidade. A gente tem vergonha de ser sincero com todo mundo. A gente está sempre preocupado com o que o outro vai dizer. E por isso que a gente tem a máscara de vir na igreja, a máscara de ir para o local de trabalho, a máscara de estar na internet, a máscara da nossa família, de todos os lugares. E é por isso que quando as situações começam a vir à tona, escandaliza muita gente. Deus, Ele é compassivo, Ele compreende você. Você pode usar a máscara mais bonita. Eu estou louco para comprar uma máscara que eu vi. Tem uma cara de caveira assim. Só não botei para não escandalizar o povo. E porque negão com a máscara branca não fica legal também. Mas Deus, você pode ter a máscara mais bonita, meu irmão. Deus, Ele sabe quem você é. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Que a Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ou seja, não é nada que nós fazemos, é tudo dele. Ele é compassivo. Terceira ideia, Ele é tardio em irar-se. Alguns anos atrás, a psicologia descobriu alguns estudos falando que existem pessoas fleumáticas, pessoas reumáticas, pessoas asmáticas, sei lá, todos os traços que falaram de psicologia. E daí os fleumáticos usam como desculpa para não mudar. Não, pastor, eu me iro porque eu sou um fleumático. Eu guardei, meu irmão, porque eu sou fleumático. Por isso que eu não sei os outros. E daí a Bíblia fala que Deus, Ele é tardio em irar. Daí a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Daí a Bíblia nos desafia a sermos igual a Deus. Então, meu irmão, se você é fleumático, ora mais, jejua mais, converta o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus, porque você não foi chamado para ser assim. Você foi chamado para ser igual ao seu Deus. E Ele tem poder para transformar você. Quarta ideia, estou correndo para você ficar comigo. Ele tem um grande amor. Nós não poderíamos e não conseguiríamos, enquanto vivemos nessa terra, compreender a grandeza do amor de Deus. Você não consegue mensurar, você não consegue pesar, você não consegue entender a grandeza do amor de Deus. Por isso que João 3,16, a expressão grega lá é uma expressão que não existe. Quando fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma expressão que significa sem significado, uma expressão que fala assim, eu não consigo compreender, eu não consigo entender a maneira que Deus ama o mundo. E nós nunca vamos entender. Um grande teólogo um dia resumiu o amor de Deus dizendo que a cruz resume o amor de Deus.
A grande pergunta que eu desejaria fazer para esse teólogo é: explica para mim a cruz então. Explica para mim, de uma maneira racional, como eu vou entender que um Deus morreu por mim, sendo que eu afrontei esse Deus? Como eu vou entender que Ele se entregou pela minha vida, sendo que eu que confrontei toda a santidade dEle? Não tem palavras para explicar o amor de Deus. Não tem como você vislumbrar a ideia do amor de Deus e não ser arrebatada por ela. Eu, há alguns anos, já desisti de tentar compreender racionalmente o amor de Deus. Simplesmente sei que Ele me ama. E não há palavras e não há ações que conseguem resumir o amor de Deus, pelo menos enquanto nós vivemos nessa estrutura onde o pecado ainda domina a nossa mente. Deus, Ele tem um grande amor pela nossa vida. E aí uma expressão que eu deixo para os teólogos de plantão: Deus se arrepende do mal. E a primeira coisa que vem na sua mente, pastor, a Bíblia fala que Deus não se arrepende, nem é filho do homem para que minta. E daí eu te convido, traz uma Coca-Cola bem gelada, nós vamos sentar no meu gabinete e vamos conversar sobre esse assunto. Mas aqui é algo específico para o povo de Judá, porque Deus está dizendo: se vocês converterem o coração de vocês, se vocês rasgarem o coração de vocês, as consequências naturais dos pecados que vocês estão cometendo não vão acontecer sobre a vida de vocês. Sempre foi assim. Sempre Deus dando a oportunidade do povo viver em santidade para que não levasse sobre os lombos o peso do seu pecado. Ainda é assim. Você foi encontrado por Cristo Jesus, você foi restaurado na cruz e Deus diz: viva uma vida de santidade, para que você não corra o risco do pecado, não leve sobre si o pecado. E da mesma forma que o povo de Judá fez, nós continuamos pecando, mesmo sabendo da gravidade do castigo. É assim. Se Deus não rasgar o nosso coração e não converter a nossa vida, mas se Ele faz, meu irmão, daí o castigo que estava preparado para nós, ele some. O escrito de dívida que havia entre eu e Deus, ele some, por causa da ação de Cristo Jesus. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do profeta. Quero encerrar falando sobre a voz do povo. Quero ler de novo com você o verso 15 até o verso 17. Toquem a trombeta em Sião, decretem um santo jejum e convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Juntem os anciãos, as crianças, mesmo aquelas que mamam de peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. E os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, dizendo: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: aonde está o Deus deles? A resposta que Deus esperava do povo e a resposta que Deus espera de nós são duas. A primeira delas, precisa ter um envolvimento e um quebrantamento de todos. Chamem os anciãos, chamem as crianças, chamem, você viu? Mandou chamar aquelas que mamam. Quebrando a ideia que eu e você temos muitas vezes, dizer: é porque ele é criança, ele é inocente. É um joelhinho, uma cara de joelho. Sempre. Não tem. É pecador também, tem que se arrepender. Aqui fala a respeito dos recém-casados, porque, segundo a lei de Israel, quando você casa, você ganhava 1 ano de folga. Você não precisava se alistar. Você não precisava servir Israel. E Deus fala: chama esses caras também. Por quê? Todo povo precisa se quebrantar. Todo povo precisa santificar. Todo povo precisa entender o que está acontecendo.
Por isso que a resposta que eu e você precisamos dar na nossa geração, na nossa comunidade aqui da Igreja Presbiteriana de Pelotas, é santificar todo o povo. Não é só o pastor, não é só o conselho, não é só os diáconos, não é os líderes de ministérios, é toda a igreja. Precisa de uma vez por toda entender que precisa santificar a sua vida. Buscar a presença de Deus em oração. Quebrantar a sua mente, quebrantar a sua vida, para que a gente possa contemplar algo do Senhor. Nós vivemos numa geração onde nós transferimos isso. Tudo é terceirizado. Pastor que tem que santificar. Eu não. Eu vou domingo à noite, e eu odeio essa expressão. Eu vou domingo à noite na igreja para recarregar as minhas baterias para passar a semana. Isso é mentira do capeta, viu, para a sua vida? Você vem para a igreja para celebrar o Senhor. E domingo à noite, você não vem para recarregar suas baterias. Você vem para fazer na igreja aquilo que você deveria ter feito toda semana dentro do teu quarto. Orar dentro do teu quarto, louvar ao Senhor dentro do teu quarto, estudar a palavra do Senhor, e daí Deus te dá uma bênção de no domingo à noite você reunir com os teus irmãos, cantar e celebrar a Ele. Nós precisamos mudar a postura. Não adianta nós achamos que é só o ministro do louvor que precisa se santificar, só ele que precisa aprender a adorar o Senhor. Não, todos nós precisamos. Porque senão você não consegue fechar os olhos, erguer as mãos e adorar o Senhor. Você está preocupado com outras coisas. É todo o povo. Não é só o pastor que precisa estudar a Bíblia. Não é só o pastor que precisa orar e jejuar. É todo o povo. A resposta que Deus esperava de Judá era um quebrantamento daquela nação. A resposta que Deus espera da nossa comunidade é o quebrantamento da nossa comunidade. Eu quero ver o avivamento do Senhor. Eu quero ver o movimento de Deus entre a nação. Eu quero ver tudo aquilo que Ele pode fazer na nação de Pelotas. E Ele não depende de mim, não depende de você, Ele faz quando Ele quiser, Ele é soberano. Mas Ele quer que a gente tenha o coração quebrantado. Quebrantado. Um coração contrito e quebrantado jamais rejeitará o Senhor. Eu e você precisamos entender isso. Eu não posso responder pelas outras comunidades da nossa cidade. Eu nem posso responder pelas outras igrejas presbiterianas do nosso estado. Mas pela sua vida eu posso responder. Porque Deus vai me pedir contas depois. E o meu desafio nessa noite para você, quebranta o teu coração. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu devia ter a idade do Theo. Eu tinha muito problema de ouvido. Otite, que fala, muita inflamação no ouvido. Então meus pais me levaram num cara que ele pegava um negócio desse tamanho, botava dentro da orelha e ligava fogo. Pensa que traumatizante é para uma criança de 6, 7 anos ver um negócio pegando fogo na orelha, né? Mas o que era interessante? Aquilo ficava pegando fogo e ia puxando a cera. E depois tirava um negócio desse tamanho de cera que estava dentro do meu ouvido. E olha que eu tomava banho direito. O quebrantamento faz a mesma função na sua vida. Talvez você não está ouvindo a voz do Senhor, porque tem muita coisa impedindo você de ouvir a voz do Senhor. Se você não quebrantar o coração, você vai continuar não ouvindo a voz de Deus. Por isso que o desafio é quebrante-se. Segunda ideia da voz do povo que nós precisamos guardar é de líderes comprometidos e contritos diante de Deus a favor do povo. Líderes comprometidos e contritos diante de Deus e do povo. Verso 17, que os sacerdotes que ministram na presença do Senhor chorem em pórtico do templo e do altar, orando, dizendo: Deus, poupa o teu povo. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: aonde está o Deus deles? Você que é líder na nossa comunidade, qualquer que seja a área, quanto tempo você tem gastado orando pelo teu ministério?
e você quer ser líder. Eu acho legal, interessante, às vezes, os corações que desejam ser presbítero, diácono, líder de ministério. Talvez pelo status quo que essa função vai trazer para você dentro de uma comunidade que ainda é pequena como a nossa. Como você tem pagado o preço por isso? Deus, Ele fala para o povo rasgar o coração, por causa de todos os adjetivos que eu falei para você no segundo ponto. E agora Ele fala para os líderes, se derramem na minha presença pelo povo. Entreguem a sua vida pelo povo. O apóstolo Paulo, em certo momento do seu ministério, fala que ele estava se desgastando para que Cristo fosse gerado no coração de outra pessoa. Você acha que é legal ser líder? Só dá BO, meu irmão. É muito legal. Eu vejo as pessoas, às vezes, a gente faz a confraternização, a gente come um churrasco. Daí todo mundo, eu quero ser líder na igreja para comer o churrasco na igreja. Os outros 364 dias do ano você não está junto. Quando a pessoa vem e abre o coração e chega, pastor, está aqui os meus problemas. Resolva. É complicado. Mas o que mais entristece o meu coração nessa geração não é só isso acontecer, porque isso vai acontecer sempre. Para isso servem os pastores, para isso servem os presbíteros e diáconos e líderes de uma comunidade, para pastorear o rebanho que Deus permite. O nosso conselho tem sempre uma oração antes da reunião. Deus, muito obrigado pela parcela do rebanho do Senhor que o Senhor nos permite pastorear. Nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá palavra, nos ensina a cuidar desse povo. Aqueles que precisam de mais cuidado, aqueles que precisam de menos, nos ensina a pastorear esse povo. O grande problema da nossa geração é que as pessoas escolhem hoje a igreja como escolhem time de futebol. E as pessoas pararam, então, de celebrar ao Senhor, de serem usados de orar pelo povo do Senhor, e dói no meu coração ver pastores orando para amaldiçoar os irmãos. Pastores orando para destruir ministérios. Pastores dobrando o seu joelho e falando diante de Deus para que Deus feche as portas. Eu sou tentado a dizer que são homens que servem a alguém, só não servem ao Senhor da igreja. Filhos de Belial, da mesma maneira que o apóstolo Paulo fala. Porque os homens que têm o seu coração convertido aqui, rasgado, que reconhecem todos os adjetivos diante de Deus, Deus fala, orem pelo povo, intercedam pelo povo, clamem a mim pelo povo, chorem diante de mim pelo povo, para que eu converta o coração deles. É complicado. É muito mais fácil você vender pastel e sacolé na feira do que você ser líder. Mas, e eu encerro esse ponto com isso, os nossos liderados são só reflexo daquilo que nós somos. E se hoje você é líder, pastor, presbítero, diácono, líder de ministério, você só é porque alguém investiu na sua vida. E tenha certeza, você é muito pior do que quem você pastoreia hoje. Alguém cuidou de você. Por isso, a primeira resposta é que Deus quebrante o coração da comunidade. A segunda resposta que Deus espera é que Deus quebrante o coração da sua liderança. Nós estamos entrando no ano de 2021 com grandes oportunidades. Todas as vezes que Deus sacode o mundo, Deus levanta grandes homens para fazer a sua vontade ser manifesta na terra. Foi assim com a Reforma Protestante. Foi assim no século XVIII com o avivamento nos Estados Unidos, na Inglaterra. Foi assim no século XIX com o avivamento nos Estados Unidos. E eu acho que chegou a vez e a hora de Deus avivar o estado do Rio Grande do Sul. O desafio que eu termino esse sermão fazendo é se você está com essa disposição. Se você está com esse desejo no coração. Ou se você ainda está com vontade de chegar diante de Deus, eu quero um carro novo, uma casa nova. Deus, eu quero que o Senhor me cure. Deus, eu quero isso. Deus!
Que a sua oração seja: Deus, eu quero que o Senhor quebrante o meu coração. Rasgue o meu coração. Me faz contemplar quem o Senhor é. Quebranta o coração da nossa comunidade. Que ela reconheça quem o Senhor é. Quebranta o coração do meu pastor, para que quando ele suba ao púlpito, ele fala palavras do Senhor. Para que 2021 seja um ano de oportunidades vindas do Senhor. Gente reclamando, tem debalde. Gente dobrando o joelho, bem pouquinho. Meu desafio para você que está aqui, para você que nos ouve é: seja alguém que realmente faça a diferença. Converta o teu coração, contempla o Senhor e seja usado por Ele nessa geração. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. E assim como uma canção antiga, Deus falava, Deus, a começar em mim, quebra os corações. Começa, Deus, a quebrar o coração desse pastor, do nosso conselho, os nossos diáconos, os nossos líderes de ministério. Deus, quebranta o coração das nossas ovelhas aqui, da mais velha até a mais nova, até daquelas que estão para nascer nesse ano, que já nasçam com o coração quebrantado diante de Ti. Deus, abençoa as pessoas que têm nos visitado, para que quando entrarem por aquela porta, tenham o seu coração rasgado, quebrantado na presença do Senhor. Nós temos uma grande oportunidade em 2021. E nós clamamos: Deus, faz de novo aquilo que o Senhor fez no Pentecostes. Deus, faz de novo aquilo que o Senhor fez na Reforma. Faz de novo o que o Senhor fez com John Wesley. Faz de novo o que o Senhor fez nos Estados Unidos. Nós queremos, Deus, e clamamos ao Senhor, pedindo que o Senhor faça de novo, Deus. Na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa comunidade. Quebra o nosso coração. Quebranta a nossa vida. No nome de Jesus. Amém.